Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão na sexta-feira pré-natal? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Alquimia do Coração. É um prazer imenso ter você aqui conosco, seja ao vivo ou quem vai assistir depois. Nós teremos hoje como convidada a Andréa, ela que vai falar sobre inteligência espiritual. Enquanto a Andréa chega, vamos falar um pouquinho da nossa plataforma, né? Então entre na alquimiadocoração.com.br, faça o seu cadastro como cliente ou como terapeuta. O cadastro ele é gratuito. Lá você vai encontrar terapeutas do Brasil todo. Faz o seu cadastro e pode realizar as suas sessões a partir do final de janeiro. Provavelmente nós já teremos tudo isso funcionando. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas. Aproveitem que ainda teremos mais uma semana de lives com presentes para o final do ano. Então, a cada terapeuta que participa será sorteado uma sessão, livro, cursos. E nessa de hoje, a Andréa está sorteando uma sessão com ela. Então, fiquem à vontade, enviem as suas perguntas, façam o seu cadastro na plataforma Alquimia do Coração e entre nas regrinhas para participar do sorteio. Vou chamar a Andréa. Só mais um minutinho, enquanto a Andréa tenta entrar. Andréa. Um momentinho que está virada a câmera aqui. Pronto. Já entrou no lugar certo. Tudo bem? Como está? Você? Muito bem. Bem, E você? Estou ótimo. Tudo tranquilo. Obrigada. Dizer que é uma honra ter você novamente aqui com a gente, né? Já faz um tempinho que a gente fez uma live. Você não estava no Brasil? Você está no Brasil agora, né, André? Estou no Rio Grande do Sul. Voltei aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu sou natural, né? Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Você está de férias ou voltou para o Brasil? Não, eu voltei para o Brasil. Já faz um ano que eu estou morando no Brasil novamente, não é? Aí já estou bem adaptada de novo ao nosso país. Ah, que bacana, que bacana. Então, André, eu quero dizer que é uma honra ter você aqui novamente, né? Então, te agradecer, né, por aceitar o nosso convite para trazer esse assunto, que é muito bacana. A gente já falou sobre isso há algum tempo atrás, mas acredito que você tem novidades nessa área, porque sim. A gente não para, né, André? Está sempre estudando e trazendo coisas novas para o pessoal de casa. Então, assim, fique à vontade para se apresentar para o pessoal de casa. Essa live vai ficar gravada, então muita gente assiste depois, né? Porque está na correria de Natal. Então, fique à vontade para se apresentar e depois a gente já entra no assunto. Tá bom? Tá, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite e é uma honra para mim fazer parte assim, da série de lives de vocês, né? Pessoas tão bacanas. E contigo sempre aqui no comando. Então, eu agradeço muito. E, então, para me apresentar, não é? Meu nome é Andréa Fidelis, eu sou psicóloga, sou professora universitária do mestrado em psicologia aqui no Brasil, não é? Atendo como psicoterapeuta, né? Faço pesquisas e o meu campo de pesquisa é a inteligência espiritual. Eu estava morando fora, estava estudando sobre inteligência espiritual, né? Na Europa, e acabei meu doutorado, então por isso já estou de volta a casa, como se diz, né? E trabalhando bastante com essas questões do desenvolvimento, da ampliação da consciência humana, né? E que hoje a gente vai poder conversar bastante. E eu gosto sempre de começar, né, falando o que não é inteligência espiritual. Então, vou contar com as perguntas de vocês, vou contar com
com as curiosidades de vocês e também trazer algumas dicas bem práticas de como é que a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual. Bacana, André. Acredito que uma das principais perguntas sobre inteligência espiritual seria se tem a ver com religiosidade, né? Que é o que as pessoas normalmente, inteligência espiritual tem a ver com religiosidade, né? Essa é a primeira coisa que eu sempre falo, né? A primeira vez que eles inventaram esse nome inteligência espiritual, vamos dizer assim, eles perceberam que houve toda uma comoção religiosa de se apropriar deste nome, né? Dessa nomenclatura inteligência espiritual, para transformar isso numa questão religiosa. Então, dizer que pessoas que contemplam a Deus, ou que são muito, que vão às suas igrejas, que fazem suas orações, enfim, tem inteligência espiritual. E eles tentaram, então, trocar o nome para inteligência existencial. Só que daí já tinha pego o termo, não adiantou nada. E aí seguiu o barco mesmo como inteligência espiritual. Então, inteligência espiritual não tem a ver com religião ou com prática religiosa. E eu já saio dizendo assim, nem com prática budista, nem de meditação, nem de alquimia, nem de holístico, né? Ela é um termo da psicologia, olha só que interessante, porque ela usa uma questão chamada inteligência. Nós temos 3 inteligências. Se eu começar a falar muito, me interrompo, tá bem? Para não ficar chato. Nós temos 3 inteligências. As pessoas geralmente pensam que a gente só tem uma, que é a inteligência racional, aquela de pensamento, de escrever bem, de fazer contas, né? Então, nós temos 3 grandes guarda-chuvas da nossa inteligência, que é a inteligência racional, que é da razão, que é o uso da nossa intelectualidade, nossas capacidades intelectuais, né, para resolver os problemas, que as pessoas às vezes associam com a medição da inteligência racional, que é o QI, né? É o coeficiente de inteligência. Nós temos a inteligência emocional, que eu brinco sempre, se a gente vivesse numa ilha completamente sozinho, a gente não precisava de inteligência emocional, porque a inteligência emocional é a nossa capacidade de relacionar-se com as pessoas. Então, a gente precisa ter essa capacidade de poder ter empatia, de reconhecer o sentimento dos outros, reconhecer o nosso sentimento e ter a habilidade de conviver com as pessoas de forma harmônica. Não é? Essa seria a segunda inteligência, vamos chamar assim. E a terceira inteligência, então, seria a inteligência espiritual, que é a inteligência da existência da vida. Ela tem a ver, sim, com espiritualidade, mas não tem a ver com religião. E a gente vai poder falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas a inteligência espiritual, ela abarca, como se fosse o primeiro degrau, a razão, o segundo, a emoção, que é o relacional, e o terceiro, a vida, a existência humana. Então, ela é uma inteligência porque ela é a nossa capacidade, é uma capacidade que todo ser humano tem, de pensar e resolver problemas através do pensamento profundo e reflexivo sobre a existência humana, sobre a nossa existência, sobre a tua existência, sobre a minha existência e a nossa existência como comunidade humana no planeta. Eu queria que tu me ajudasse a conversar para não ficar só um monólogo, né? Assim, tu fazer perguntas, ver o que o pessoal diz, né? Sim, então, eu acho muito bacana esse tema, André, principalmente agora que eu venho estudando muito sobre física quântica, né? Uhum. E assim, eu já venho lá atrás trazendo que esse é um dos propósitos da alquimia, que é desmistificar todo esse processo, que existe muito misticismo em volta, principalmente das terapias. Então eu já venho trazendo isso. E agora que eu estou aprofundando na física quântica, ainda mais. Sim. Que a gente na física quântica trabalha muito sobre a inteligência espiritual. Sim, né? sim. Muito. E o povo confunde muito essa questão com religiosidade ou querer trazer espiritismo ou trazer a parte mais... Então, assim, essa é a minha ideia, assim, de trazer a informação para que as pessoas consigam ter maior clareza sobre esse assunto. Eu fico muito feliz de trazer uma pessoa como você, que estudou, foi para fora, se especializou, né, para a gente trazer um embasamento científico aqui. Porque sim, a gente trabalha com as terapias holísticas, mas holístico é o todo. E as pessoas confundem holístico com místico. Né? E por isso eu também gosto de falar que a inteligência espiritual, ela não é mística. Ela pode até usar ferramentas holísticas, mas ela não é mística, não é?
Eu acho que a gente podia começar mesmo, né, falando, né, qual é a diferença, então, entre religião e espiritualidade. E essa é uma briga filosófica que já acompanha a humanidade há muito tempo. Desde que a gente tem relatos sobre estudos filosóficos, vamos começar lá pela filosofia, a filosofia já vinha dizendo o que era espiritualidade, e algumas pessoas iam dizendo, não, mas isso é religião, não é? E hoje a gente pode dizer, né, que dentro da filosofia, a religião é uma redução pobre e limitada da espiritualidade humana. Eu até vou repetir, porque essa é uma frase impactante. Assim, quando eu li a primeira vez, aquilo foi, para mim, bastante forte, né? Que a religião é uma redução pobre e limitada da espiritualidade humana. Então, o que seria a espiritualidade? Não é? E o que seria, então, a inteligência espiritual? Porque são coisas diferentes. Não é? A espiritualidade, ela vai estudar toda a nossa relação com o divino, com a divindade, né? Com a nossa relação com algo que a gente chama de Deus, de deusa, de criador do universo, de Shiva, aquilo que a nossa crença, né, nos impulsiona a nos conectar com algo que seja divino. Mas por que a psicologia foi lá buscar esse termo? Então, a psicologia está dizendo, né, que nós temos uma capacidade, já que a inteligência é uma capacidade humana, que todos nós temos, mas que a gente não use, né? Espiritual, que a gente tem uma capacidade de pensar e raciocinar em relação à nossa relação, né? Na nossa relação com o divino, com a divindade, é exatamente isso. É estranho dizer isso, mas é exatamente isso. Por quê? Porque toda a humanidade, não importa a época, que a gente viveu, como uma história humana, né? Mesmo dentro da pré-história, há em qualquer cultura, em qualquer grupo social, em qualquer época, em qualquer ramo humano, sempre há uma pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? O que é a vida? O que é a morte? Será que a minha vida tem sentido? Será que a minha vida tem propósito? Será que existe um ser superior, né, que controla ou não as nossas vidas? Há um empuxo natural para nós nos conectarmos com essa linha espiritual, com a nossa espiritualidade. E não é uma questão de crença, é uma questão de que a gente tem esse impulso de pensar sobre a existência humana. E mesmo quando a pessoa chega à conclusão, né, de que não existe Deus nenhum ou deusa nenhuma e que nós estamos completamente sozinhos nesse mundo, ela está exercendo a sua inteligência espiritual, que é de pensar e refletir profundamente, né, sobre a existência humana e sobre o propósito e sentido na vida. E isso é bacana, gente, porque isso mostra que dentro de nós há uma busca de encontrar um caminho que faça sentido e que tenha sentido. Isso quem falava era Zohar, não é? Ela escreveu um livro que tem em português, muito bacana, que chama-se bem assim mesmo, Inteligência Espiritual, né? Bem o nome mesmo. Ela foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre isso, que não seja a linguagem coloquial, né? Porque eu leio muita coisa. Eu vi, inclusive, uma especialização numa universidade conceituada no Brasil, dizendo faça pós em inteligência espiritual. E que de inteligência espiritual quase não tinha nada. Eles não citavam nenhuma teoria de psicologia, nenhuma teoria de inteligência, e não citavam as três inteligências, não citavam a Zohar, que é uma pessoa de referência, não citavam Amos, também é um pesquisador de referência, não citavam King, que apesar do nome ser rei em inglês, mas King que desenvolveu a escala de inteligência. Eles não citavam nada, então eles usaram essa onda nova de se falar de inteligência espiritual e criaram conteúdos interessantes, mas que não é inteligência espiritual. Então, quando a gente for ler sobre inteligência, ou quando alguém for falar sobre inteligência espiritual, também, primeiro prestem atenção se aquilo é realmente inteligência espiritual. Inteligência espiritual é uma capacidade humana que está ligada à inteligência racional e à inteligência emocional, coração. Ela está ligada, ela é o guarda-chuva, ela é aquilo que faz o nosso empuxo para a espiritualidade humana. Não sei se já tinha percebido que as pessoas estão usando o termo inteligência espiritual de forma leviana, às vezes eu acho. Então, é igual gratidão, né? Gratidão. Virou um gratidão da vida.
né? Que Uhum. gratidão vai além do que aquilo que as pessoas estão. Não é um muito obrigada, não é gratidão. Obrigada não é Sim. gratidão, Uhum. né? Então tem mais ou menos o mesmo viés. Então Sim. é isso que é por isso que eu gosto de trazer um embasamento, né? E eu Sim. quis trazer você para falar sobre esse assunto, porque eu sei do seu empenho, dos estudos que você tem, de toda a verdade que você busca. Porque não é só assim, né, André? O que, que tem acontecido muito? As pessoas fazendo Sim. cursinho de final de semana, e aí eu sou É especialista, né? E verdade. não, É né? A verdade. gente está há quantos anos aí estudando e não para, né, André? E não É, para. Porque não é dá verdade. para parar, as coisas evoluem muito rápido, né? E essa questão da inteligência espiritual, agora, inclusive, tem algumas empresas que já estão começando Uhum. a cobrar até para admissão, porque antes era Uhum. inteligência emocional, né? Que é Sim, bom, sim, é ótimo nós termos inteligência emocional, mas agora a sim. espiritual já está um Tomando passo à socorro. frente, tomando. Então, assim, eu fico feliz porque a gente está avançando, né? Nessas questões. Sim. Apesar de que ainda há pequenos passos, como você diz, ainda tem universidade oferecendo um serviço meia boca, né? Eu costumo dizer, tipo, é Sim. bacana, não é ruim, mas não é Não é o inteligência superior. contexto como é. É verdade. Como é que a gente chega na inteligência espiritual, né? Porque agora, o que é mesmo inteligência espiritual? A gente já disse, né? Que é uma capacidade humana que nos faz refletir sobre a existência humana, sobre o propósito e sentido na vida, que faz nos conectar com aquilo que é não material. Olha que interessante. E quando a gente diz isso, que ela nos conecta com aquilo que faz sentido, que aquilo que é não material, ela dá um passo para frente, porque a gente vive uma sociedade consumista, capitalista, onde quando a gente pergunta para as pessoas o que elas querem ser na vida, elas respondem o que elas querem ter na vida, né? Eu Uhum. quero ter um carro, eu quero ter dinheiro, eu quero poder viajar. Eu não acho nada dessas coisas ruins, bem pelo contrário. Mas as pessoas definem a sua vida pela sua profissão e o rumo que elas vão tomar na sua vida, sua felicidade, com algo externo a elas, né? Ter coisas para ser feliz, né? Ter dinheiro, ter sucesso, ter reconhecimento, tudo que vem de fora para ser feliz. Mas esse empuxo natural, essa característica natural nossa da inteligência espiritual nos faz lembrar, né, que a nossa felicidade, a nossa realização, ela não está fora. Ela está na nossa espiritualidade. E não é espiritualidade de encontrar uma religião ou começar a dizer que Deus existe, que eu agora eu entrego a minha vida para Jesus, nada disso, né? Porque até uma questão interessante, Mel, quando a gente fez a pesquisa, a gente se deu conta que a menor índice de inteligência espiritual estavam em pessoas exageradamente religiosas ou Religiosos. crentes, em pessoas religiosas. O índice de inteligência espiritual em pessoas fanáticas ou extremamente religiosas, assim, era mais baixo que pessoas, às vezes, com uma vida um pouquinho desconectada da religião. Aí vocês vão perguntar assim, tá maluca, Andréia, por quê? Justamente porque a religião, ela é uma tradução, né, pobre e reduzida da espiritualidade, e ela é, na verdade, uma tradução de homens que entendem algumas questões espirituais e traduzem em dogmas, em verdades absolutas. E as pessoas que vivem esses dogmas, essas verdades, elas não estão exercendo a sua inteligência. Porque lembrem, capacidade de inteligência é a reflexão profunda, porque a gente precisa pensar, eu preciso contrapor os argumentos, eu tenho que ter lógica naquilo. Então, quando diz assim, olha, se você não rezar todos os dias, Deus vai castigar, tem que usar a tua inteligência espiritual para pensar, né? A tua inteligência para começar, não precisa nem usar espiritual, só inteligência. Então, quer dizer que eu tenho que ser obediente a Deus, porque Deus é um ser mau e que me cobra obediência cega e que é isso que vai contar se eu rezo ou não rezo, mesmo que eu fique repetindo como um papagaio. Então, Deus castiga. Então quer dizer que Deus fica esperando e olhando para mim eu tropeçar e me castigar. Então esse Deus é um ser castigador, né? Então eu devo ficar sempre com medo de Deus, com medo de Deus ou de qualquer pessoa, né? Então, o que acontece com essas pessoas mais fanáticas ou religiosas cegas? Elas não pensam.
E a inteligência espiritual, tu precisa pensar. Elas aceitam o que o outro diz para elas. E aí a religião passa a ser uma barganha, né? Eu vou fazer tudo direitinho para que aquele que está lá, seja quem for, né, cuide da minha vida, eu não tenho responsabilidade sobre ela, e que eu, quando morrer, vou para o céu e está tudo feito e pronto. Não é uma decisão pessoal. A tua vida não tem sentido, ela não tem propósito. O teu propósito é só obedecer para ganhar alguma coisa depois, né? Por isso que pessoas fanáticas ou pessoas dogmáticas não têm inteligência espiritual, ou têm muito baixo, não é? E é interessante quando a gente começa a trabalhar com essas questões das crenças, sabe, Mel? Quando eu dei um curso sobre crenças religiosas há pouco tempo atrás, e as pessoas vão trazer das suas crenças, né? Que rico não entra no céu, não é? Que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, então a pessoa não pode ficar rica, não está usando sua inteligência, vamos pensar um pouco, né? Que Deus não mata, mais castiga, que não pode se separar, coisas assim, né? Vários dogmas que a igreja nos traz, os espíritas também. Uma pessoa me trouxe uma questão que até me chocou, eu nunca tinha pensado nisso, ela era espírita, a família toda espírita, vendo que ela nasceu com uma deficiência física, ela estava pagando, porque ela foi muito má na outra vida. Olha só que isso, coisa horrível. ainda existe muito disso, né, André? Mas o que eu penso muito no contraponto que você falou ali, né, sobre usar a inteligência, não é nem espiritual, é a inteligência humana mesmo, né? Estamos falando de usar a inteligência física. Sim. É porque as pessoas têm problema com autorresponsabilidade, né? Então é mais fácil. O pastor disse que eu tenho que fazer, Deus é um velho barbudo que está em cima de uma nuvem espetando quando eu cometer um pecado. Sim. Né? Assim, eu fui criada na igreja, né? Eu nasci na igreja evangélica, naquela época era bem mais sistemático que hoje, e eu lembro que desde muito criança eu questionava os pastores, e aí assim, lógico, levava um pau todo dia, porque eu não podia questionar o pastor. Sim. Porque eu ficava, tá, mas vocês dizem que Deus é amor e batem nas crianças, como assim? É uma coisa que não... Como assim? Deus é amor, mas me castiga o tempo inteiro? Se eu cortar a ponta do cabelo, ele vai me castigar. Sim. Né? Porque na época era mais... Enfim. E aí eu não compreendia. E aí, só que eu não podia questionar o pastor, porque era a autoridade máxima naquele, né? Então, desde aquela época, a minha alma já gritava para que eu fosse conhecer algo além. Aí depois eu fui para o espiritismo. Ok, mas é assim, tu sai da caixa azul e vai para a caixa rosa. Só muda o nome. Porque no final das contas, não estamos aqui julgando, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se você se identifica com alguma religião, ok. Você pode ser um religioso, frequentar a evangélica, espírita, não importa. E você usar sua inteligência, não é? Sim. Sim, e tu pode até optar em seguir uma confissão religiosa, seja ela qual for, desde que seja uma opção raciocinada, sentida, e que faça sentido para você. E você sinta com a mente, com o coração e com o caminho da tua vida. E aí tá tudo bem, não é? Porque essa é uma questão de decisão pessoal. Esta é a questão chave para a inteligência espiritual, que eu tome uma decisão sobre a minha vida. Isso tem tudo a ver com o que tu falou, que é a autorresponsabilidade. Que a minha vida, o meu sentido de vida, né, a forma como eu vivo a minha vida, o que eu faço, o que eu impacto no mundo, seja uma decisão minha. E aí a gente já começa a entrar mesmo na questão da inteligência espiritual. O que ela traz para a gente? Ela traz 4 pilares importantes. O primeiro deles é o pensamento reflexivo profundo, não é um pensamento raso. Sobre a vida, sobre a morte, sobre a eternidade ou não eternidade, sobre a matéria, sobre o fazer, o não fazer, né? Sobre o planeta. É ter essa postura reflexiva sobre a vida, né? Pensar mesmo sobre a vida, mas sair do raso, sair do que as pessoas dizem, usar essa faculdade mental que nós todos temos, e a inteligência ela é como um músculo, né? Se a gente não usa, ela atrofia, tá lá, mas não usa, não tem força, né? Porque esse empuxo é natural das crianças. Esse empuxo de pensar, quando eu digo empuxo, essa força, esse estímulo, né? Que tu disse que tu tinha desde lá, quando estava dentro da igreja evangélica, de pensar, vem cá, mas por que isso? Né? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que eu estou vivendo isso? Por que escolheram isso para mim? Será que eu posso escolher diferente?
Este pensamento sobre a vida é o primeiro pilar da inteligência espiritual. É o pensamento profundo, é sair do raso, sair do que os outros dizem pra gente. O segundo é a produção de sentido na vida. Eu tenho que perceber que aquilo que eu vivo, que eu passo, não é? Tem sentido. Porque muitas vezes, de novo, a gente entra nessa questão da autorresponsabilidade, né, Mel? O pessoal diz assim, bati o carro e quebrei, sei lá, bati o carro, fiquei doente, daí todo o dinheiro que eu tinha eu perdi, foi demitido, ou tem uma pessoa na minha família com uma doença grave, ou eu não tenho sorte na vida, não consigo casar, ou sou mal casado, sei lá, coisas assim, né? E a pessoa passa a perceber que significado essas coisas têm na sua vida. Aonde que ela construiu estas coisas? Qual é a parte dela que também fez isso na vida dela? Porque nada, quando a gente planta feijão, a gente não vai colher alface. E as pessoas têm uma ideia equivocada, não é? De que a vida, nós somos vítimas. Vítimas, inclusive, de Deus, né? E que a gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida. Então, produzir sentido e propósito, perceber qual é a minha responsabilidade, qual é a minha colaboração nas coisas que acontecem na minha vida. Por isso, passa agora, olha, o primeiro passa pela inteligência racional, não é? E o segundo passa pela inteligência emocional. Uma coisa muito bacana também que a gente descobriu, Mel, na nossa pesquisa, é que não tem como desenvolver a inteligência espiritual se tu não tem a tua inteligência emocional minimamente desenvolvida. Se tu não tem o autoconhecimento. Por isso que quando tu perguntasse o que tu vais doar aqui para o sorteio, né? Uma sessão de autoconhecimento. Porque eu não posso doar uma sessão de desenvolvimento de inteligência espiritual, eu não sei quem é que vai ganhar. Eu não sei se a pessoa já tem alguma musculatura emocional para a gente dar o terceiro passo, que é o passo da inteligência espiritual, não é? Porque a pessoa tem que ter minimamente esse treino, esse desejo de se conhecer, né? Sim. De ver quem ela é, de ter empatia pelos outros, de reconhecer os seus próprios sentimentos, de trabalhar a sua maturidade. Porque quem é maduro, quem não é criança, quem não tem uma fé infantil, inclusive, né? Quem não coloca em Deus ou no superior ou no pastor a responsabilidade pela sua própria vida, é uma pessoa madura, tem autorresponsabilidade pela sua própria vida. Sabe que ela precisa fazer. Né? Aí sim, ela pode pensar em criar sentido e propósito na vida dela. Aí nós temos os outros dois pilares. Né? A gente já passou pelo pilar da razão e o pilar da emoção. A gente vai para os outros dois pilares que são um pouco mais, vamos dizer assim, identificados com a inteligência espiritual. O primeiro deles é o eu transpessoal. Opa, o que será isso? É quando a gente consegue perceber que aquilo que eu faço na minha vida impacta na vida de todas as pessoas. Não, eu moro na minha casa, não incomodo ninguém, eu faço as minhas compras, eu pago as minhas contas e acabou, André, eu não impacto na vida de ninguém. Mentira, gente. Tudo que a gente faz, fez ou fará, impacta na nossa vida, impacta na vida de uma porção de gente. Tá aí, né, a pandemia para mostrar que algo que começou num país bem longe de nós, impactou o mundo inteiro. Não foi assim, não, só o Ocidente. Não, foi o mundo inteiro. Impactou muitas vidas. A postura de uma pessoa na pandemia impactava muitas, muitas pessoas. Então, se você acha que você é uma pessoa sem importância nenhuma e que você impacta poucas pessoas, você está com a sua inteligência espiritual muito baixa. Porque o eu transpessoal, a gente começa a ter essa consciência de que aquilo que eu faço, seja nas menores decisões, impacta muito na vida de todo mundo. E impacta na vida das gerações futuras. Eu gosto de dar um exemplo bem importante, por exemplo. Se eu tenho uma família muito rica e eu sou responsável pelo dinheiro da minha família e eu perco todo o dinheiro da família, gerações futuras vão ficar sem essa herança, sem dinheiro. Não é verdade? Uhum. Então, a minha ação com o dinheiro que eu herdei vai ter repercussão na vida das gerações futuras que eu nem vou conhecer, dos meus bisnetos, tataranetos. A ciência já provou que as pessoas, as famílias, elas têm sistemas familiares que passam geneticamente. Então, a gente não herda só a cor dos olhos, cor do cabelo,
né? A gente herda também conhecimento. Uhum. Vocês já pensaram, por que será que tem gente que tem facilidade para aprender línguas? Por que tem gente que tem facilidade para trabalhos manuais? Aí o pessoal pensa assim, ah, não, isso é de certo veio na genética, por habilidade nas mãos. Não, gente, tudo que eu aprendo, eu crio uma memória genética que é passada para 7 gerações. Pode ser que daí dos meus 3 filhos, estou inventando, tenho 2 filhos, dos meus 2 filhos, um pegue mais forte essa memória, outro pegue mais fraco. Não é como a genética é, na combinação. Mas tudo que eu aprendo, tudo que eu vivo, emocionalmente inclusive, tudo aquilo que eu me liberto, que eu cresço com a minha inteligência emocional, nesta vida, nesta minha vida, vai passar como memória genética para gerações futuras, até 7 gerações. Isso é muita coisa. Tá. Então, quer perguntar alguma coisa, Mel? Tu me interrompe a hora que tu quer. Pode ir. Pode ir que tô acompanhando legal. Tá legal. Então, por exemplo, se eu faço alguma coisa muito ruim, a gente chama isso de, que tem dentro das constelações familiares, não é? Ou mesmo tem um outro ramo que estuda isso, que é, daqui a pouco eu vou me lembrar, que não é dentro da psicologia, é dentro da espiritualidade mesmo, que eles estudam maldições familiares. Que é uma questão da constelação familiar, mas eles chamam de maldições familiares. Se há um segredo enorme numa família, né? Aquele desconforto, aquele mal-estar também passa para gerações futuras. Se há uma morte na família, uma morte negativa, uma morte traumática, isso passa como uma marca para as gerações futuras, né? Então, tudo que a gente faz impacta as nossas famílias, de bom e de ruim. Então, é o meu eu transpessoal. Eu começo a me dar conta disso. Aí está, então só para a família, André, que passa. Não, gente. A minha ação, o meu comportamento na sociedade também impacta. Quando a gente vai numa universidade, por exemplo, quem fez faculdade, quem visitou uma universidade, a gente consegue identificar o pessoal, né, a galera da educação física, por exemplo. Porque eles estão todos vestidos do mesmo jeito, eles têm um jeito mais alegre, mais animado, fazem muita festa. Aí a gente vai lá para a área do direito, daí todo mundo mais vestido de maneira mais formal, né, são mais sérios. A gente consegue ver os grupos, não é? Andando assim. Então, a humanidade também é a mesma coisa. Nós não somos diferentes. O Brasil tem um jeito. Quem já saiu do país sabe disso. O brasileiro tem um jeito, a gente reconhece o brasileiro. Da nossa cultura, a gente chama da nossa cultura. Nós somos conhecidos por ser alegres, flexíveis, dar jeitinho em tudo. Tu vai para um oriental, eles são muito mais formais. Vai para um alemão, eles são formais. Tu vai para um americano, a questão do trabalho e do dinheiro é muito forte. Então, como é que isso acontece? Acontece que aquelas pessoas todas que moram naquele lugar, elas impactam no ambiente, é o eu transpessoal. É a soma, né, das emoções daquelas pessoas, das crenças daquelas pessoas, do jeito de viver daquelas pessoas que cria o ambiente. Então é o meu eu transpessoal, que ambiente que eu crio na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, no meu país e no meu planeta. Porque a gente impacta assim. Ah, é uma gota no oceano, mas o oceano é feito de muitas gotas. Todas as gotas vão compor o oceano. Qual é a minha parte que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha parte em casa? Se todo mundo é sério, todo mundo é mal-humorado na minha casa, eu estou contribuindo para esse mau humor. Ah, uma andorinha só não faz verão. Não, não faz. Mas muda já o clima, não é? Se tem 5 pessoas morando numa casa e uma pessoa é de alto astral, ela pode, quem sabe, influenciar alguém também em cima do muro. Aí, às vezes, ter 5 pessoas mal-humoradas dentro de uma casa, tem só 3. Já é alguma coisa. A frequência, né? Leva a vibração e eu afeto, sim, negativamente ou positivamente a todos à minha volta. Né? Em qualquer lugar, é igual você falou, né? Ah, eu tô aqui, não faço mal para ninguém, tô no meu canto, vivendo a minha vidinha. Não, a gente está sempre impactando a vida das pessoas, seja negativo ou positivamente. Né? Até você passa o porteiro, o seu bom dia atravessado, ou não, bom dia, não resposta.
né? Isso tudo. E aí, uma coisa que eu venho trazendo, André, para os meus clientes, principalmente, e aqui também na alquimia, é essa questão da autorresponsabilidade, mas primeiro é comigo, né? Então, assim, eu vou impactar todos à minha volta, mas a mudança ela tem que começar comigo. Eu não posso querer que a Andréia mude. Sou Exato. eu que tenho que mudar. E aí entra bem a inteligência espiritual, né? Começa comigo. Tipo assim, eu quero mudar o mundo. Comece mudando o seu mundo. É assim que a gente vai mudar o mundo, né? Eu mudo o meu mundo, eu mudo a mim mesma, que vai reverberar na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho. Isso é mudar o mundo. Esta é uma questão fundamental. E tu, como está estudando agora física quântica, tu sabe que isso tem todo sentido na física, não é? Todo sentido na física. Porque são reverberações energéticas. Nós somos energia. A gente pensa que não, mas eu lembro assim que quando surgiu o rádio, quer dizer, lembro não, né? Porque eu não estava viva, pelo menos. Tá na tua memória celular, porque tá lá nas gerações para trás. Então pode ser. Mas a gente lendo os relatos, as pessoas dizem assim, como assim uma caixinha de madeira, vai captar músicas e ondas sonoras do espaço, né? A pessoa diz, isso é muita viagem, essa coisa é muito maluca, não é? Ou mesmo o controle, olha uma coisa simples, o controle remoto da televisão, que tu aperta um botão, aquilo é ondas, né? Que liga o canal, né? Recebe aquela... Ou mesmo da porteiro, da porta da garagem, que a gente aperta um botão e aquilo abre e fecha. Isso é frequência. Então, qual é a frequência que eu vivo? O que eu sinto e o que eu passo para as pessoas? E o nosso campo energético é 4 quilômetros, gente. É 4 quilômetros. Sabe que meu filho dizia, mãe, tu tá viajando. Quando eu estudava essas coisas, né? Ele era mais novo, adolescente, ele dizia, mãe, tu tá viajando, isso é bobagem, não sei, nada a ver isso, nada a ver. Um dia ele chegou na casa de alguém, eu não lembro qual, e nós chegamos para visitar alguém e o clima estava pesado, né? A gente saiu de lá e disse assim, mãe, agora eu acredito, porque eu senti um peso naquele lugar, o clima estava pesado, agora eu acredito que as pessoas têm energia e que impacta nos lugares. Sim, as pessoas chegam, senti não estava bem, de repente saí mal, ou estava mal e fiquei bem, né? Quando a pessoa chega e expande aquele ambiente, e aí as pessoas não se perguntam, né? Igual você falou das ondas do rádio, tá? Como é que funciona? As pessoas sabe, tipo, como é que isso funciona? É igual a gente está conversando agora, você está no Rio Grande do Sul, eu estou em Santa Catarina. A outra vez você estava em Portugal, estava aqui no Brasil. Como é que isso acontece? Antigamente isso era algo, não, é loucura, isso é utopia. Não existe. Exato. Agora sim, a gente conversa com as pessoas de qualquer lugar do mundo, instantaneamente. Né? Como é que faz isso? Ao mesmo tempo. Imagina, a gente está conectado com tanta gente diferente, isso é muito legal. E há tempos atrás seria impensável, por isso eu espero mesmo que a inteligência espiritual continue crescendo até como conhecimento mesmo, né, para as pessoas. E, gente, o último pilar, né, que é importante, que é a expansão da consciência. Quando eu me dou conta de que a minha vida impacta a vida dos outros, que eu preciso usar o meu raciocínio para refletir sobre a existência humana, sobre o impacto que a minha vida tem nisto, não é? Quando eu consigo perceber a minha autorresponsabilidade através da minha inteligência emocional pela produção de sentido e propósito nas coisas que eu faço, a minha consciência se amplia. E quando a minha consciência se amplia, eu começo a perceber o mundo de uma outra forma. E começo realmente a transformar a minha vida, né? A ter propósito e sentido. E assim eu posso, então, construir a minha felicidade. Porque a minha felicidade está dentro de mim e não fora de mim. Como é que é ter propósito e sentido na vida? Tem gente que vende cursos e tem alguns bem bons, até para falar bem a verdade, eu já conheci, já até fiz alguns bem legais. Mas muita gente também usa isso como chavão, né? Como é que eu posso encontrar sentido e propósito na minha vida? Aí vai já uma dica bem bacana, que é com a expansão da consciência, né? Usando a tua inteligência espiritual. Tu tem que pensar assim, primeiro, se eu morresse hoje, eu estou deixando este mundo, este planeta, um pouquinho melhor do que quando eu cheguei aqui? Eu contribuí de alguma forma? Porque ainda dá tempo, tá, gente? Alguém chega assim, não, eu não ajudei em nada, eu até piorei. Dá tempo, né? Tá vivo, dá tempo de reverter esse placar, né?
A segunda coisa, assim, né? Aquilo que eu faço hoje, né, do meu trabalho, porque o trabalho, a gente passa a maior parte do nosso tempo produtivo e adulto trabalhando. Ainda é o nosso sistema social, onde a gente fica ali dos 16, 18, tá, vamos lá, quem começa tarde, 22, acho, né, até os 60 anos trabalhando, né? Daquilo que eu faço, agrega valor, eu mudo a vida para melhor de alguém, eu transformo o meu ambiente ou a vida de alguém em algo melhor por aquilo que eu faço. Eu tenho, quem olha para a minha vida encontra sentido e percebe que a minha vida toca a vida das outras pessoas de uma forma positiva, nem que seja só a minha família. Então, se você consegue fazer isso, está satisfeito com esse toque, com esse sentido, com essa mudança ou esse bem-estar que tu provoca nas pessoas, então a tua vida passa a ter propósito, passa a ter sentido. E não é uma coisa grandiosa, sabe? Às vezes as pessoas dizem assim, André, eu quero me ajuda. Tem gente que vem para terapia, é raro, mas tem gente que vem e diz, eu quero encontrar sentido e propósito na minha vida. Eu disse, vamos lá, né? Mas eu sei que sei lá, salvar a Amazônia, alguma coisa assim grandiosa, criar a paz no mundo, coisa assim. Gente, vamos pensar assim, se tu consegue cuidar conta da tua vida, da tua família, já é muita coisa. Se tu deixar saudade para as pessoas com quem tu convive diariamente, que é mais difícil a gente impactar as pessoas com quem a gente convive, porque a gente não consegue estar bem todos os dias, né? Do que impactar outras pessoas de fora. Tu já está fazendo muita coisa. E eu quero aproveitar até, não sei como é que está o nosso tempo, que eu não estou sem o meu relógio aqui. Nós temos 15 minutos. Opa, então dá tempo ainda. De cair. Eu quero contar eu quero contar para vocês uma coisa bem que aconteceu mesmo de verdade. Eu acho até que eu já contei da outra vez, mas eu acho que é um exemplo que melhor retrata, assim. Tem pessoas que assim, olha, André, eu não sou uma psicóloga, eu não sou médico, eu não sou político, sei lá, para impactar a vida das pessoas, né? Então a minha profissão também não ajuda. Olha, tu pode ser o que tu for, né? Mesmo que seja auxiliar administrativo. Eu tive uma experiência que o meu filho, nós estávamos lá na Europa, acho que ter contado, a gente estava na Europa, e o meu filho ganhou uma bolsa de estudos, porque lá é comum, não é? Mais frequente que aqui no Brasil, para estudar, para fazer faculdade numa universidade muito bacana na Inglaterra, que ele queria muito fazer. Só que eu não tinha condições de pagar aquilo, não é? Só que ele só poderia ir com aquela bolsa se ele fosse descendente europeu, né? Se ele fosse europeu, não poderia ser brasileiro. Como nós já estávamos com um processo de cidadania italiana avançada, a gente estava já com os documentos prontos, né? Só faltava entrar, né? O meu marido foi até a Itália para dar entrada, né, nos documentos para que ele pudesse ganhar a bolsa. A bolsa só teria valor para ele se ele conseguisse, né? Até setembro. Só que ele fazia 18 anos em junho. E em junho, quando ele fazia 18 anos, ele teria que entrar com os documentos sozinhos e daí não daria mais tempo. Então só tinha aquela chance. A gente entrou em abril, né? Com os documentos na Itália para que ele fosse cidadão italiano, nós todos, né? No caso. Quando nós entramos lá, a pessoa, ele explicou lá, a pessoa, a cidadã administrativa, estava lá para fazer isto, não é? Paga pelo governo italiano para receber os documentos, estavam todos certos. Ela era administrativa. Ela tinha 2 meses para poder. Então, abril, maio, junho, dava ali certinho, né? Dava apertadinho, mas ela tinha 2 meses, até 2 meses para fazer aquilo. A gente pensou, vai dar certo, ele explicou a situação para ela e tal. Passou um mês, nada aconteceu e a gente foi até lá. E ela disse que ela não ia fazer. Ela não ia fazer, porque ela estava cheia de trabalho, que ela não ia fazer e que não tinha porque que ela. E aí ele disse, mas tu vai descumprir o prazo legal, né? Ela disse, o problema é meu, se tu quiser me denunciar, denuncie, não vai dar nada. Então, olha só a postura dessa pessoa, uma administradora. Ela não estava impactando, olha o eu transpessoal, só a vida dela, ou a minha vida, ou a vida do meu filho. Todo o futuro do meu filho estaria decidido naquele momento. Porque se ela não fizesse, ele não ia ganhar a bolsa, ele não ia para a universidade, ele não ia conseguir todas aquelas coisas. Ia criar toda uma situação para nós como família.
Era uma ação administrativa dela, mas tinha impacto na nossa vida, e principalmente na vida de um menino de 18 anos. Ia fazer 18 anos, né? Nós tiramos daquela comarca, que se chama assim, entramos numa outra comarca com menos de 15 dias de prazo, né? A pessoa disse que ia fazer, que aquilo era uma coisa simples, ela fez, ficou pronto em menos de 15 dias, ficou pronto dia 13 de junho, e ele faz aniversário dia 15 de junho. Então, foi uma coisa. Gente, vocês estão vendo que a pessoa, ela podia ter feito, ela é lembrada por nós como alguém que poderia ter estragado, ou piorado, ou dificultado muito a vida dele, né? Ou mudado, ou poderia até ser melhor a vida dele, sei lá, a gente não sabe, né, a possibilidade. Mas ela teria mudado o rumo da vida dele pela ação dela. Ela não tinha inteligência espiritual. Então, se você pensa que você está aí trabalhando num supermercado, num banco, administrativo, seja lá o que você estiver fazendo, você acha que você não impacta em nada na vida das pessoas, lembre dessa história. A gente impacta sempre, mesmo sem saber. A gente não sabe o quanto que a nossa atitude ou ação pode impactar na vida das pessoas para a vida toda, para gerações, né? Então, isso é inteligência espiritual. Eu começar a criar na minha vida uma consciência ampliada de que a minha vida impacta nas gerações futuras da minha família, né, como herança emocional e intelectual, e que a gente impacta em todo o entorno do planeta. O que você faz é importante, gente. Cada um de nós faz é importante. Não dá para descartar ninguém. Porque até mesmo quando eu desisto da vida, eu mancho, eu aumento a dor da humanidade. Para minha família, para as pessoas que me conhecem, para o planeta inteiro. Então nós somos importantes sim com a nossa gota, mas cada um de nós contribui com a gota. Isso é a nossa inteligência espiritual. Então, é isso que eu espero, né, Mel, poder ter trazido para vocês. Vamos lá, vamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, usando a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa inteligência emocional e ampliando a nossa consciência, se dando conta de que o que eu faço impacta a vida de muita gente, até mesmo quando eu não estiver mais aqui. Era esse meu recado, né, Mel? Nossa, é pouco tempo, né, para falar de um assunto tão amplo, né? Mas acho que nos poucos minutos que a gente teve aqui, você conseguiu trazer lindamente, né, explanar claramente para todos que estão em casa, né, e sobre impactar as pessoas. Eu até comento um caso assim que eu ouvi, né, que muitas vezes a pessoa ela vai ter a única coisa que vai salvar a vida dela é um sorriso naquele momento. Então, já tiveram pessoas que, por receberem um sorriso amoroso e carinhoso na rua de um estranho desconhecido, a pessoa deixou de cometer o suicídio. Nossa, isso é muito forte. É verdade. E aí a gente acha que não impacta. Não impacta na vida de uma pessoa? Um sorriso que eu dei para um estranho na rua. Sim. Impacta. Sempre. Muita coisa. Então, assim, acho que esse seu fechamento foi perfeito. Eu te agradeço muito, né, por mais uma vez estar à disposição, né, para trazer os seus conhecimentos. E vamos marcar um outro momento para a gente expandir um pouco mais sobre isso, que é algo que agora, né, eu já trazia antes, mas agora eu estou trazendo de uma forma mais efetiva, porque eu me apaixonei por isso, né, algo que já vem lá da minha infância, mas agora estudando no profundo, eu tinha assim, um conhecimento meio que raso, né? Então agora eu estou aprofundando e eu estou assim, apaixonada pela física quântica. E agora faz sentido, inclusive, estudando agora a física quântica, eu venho de um viés religioso, né? Então a Bíblia eu sabia de trás para frente, de frente para trás. Sabia leitura, não entendimento, né? Sim. Eu fui entender partes da Bíblia agora na física quântica. Que agora uma pessoa que fala sobre física quântica me explicou, me fez entender o que o pastor não conseguiu. Não estou dizendo que os pastores não conseguem, gente. Na minha época, aquele pastor não conseguiu porque eu não podia questionar eles, né? Hoje tem muitos pastores que estudam, que têm outra visão. Eu sei que tem muita gente boa lá, inclusive no mundo religioso, né? A gente só precisa usar a nossa inteligência e ver se onde eu estou me transforma numa pessoa melhor, como você falou.
né? Se faz sentido para mim, né? Se faz sentido, se aquilo para mim faz sentido, né? É. Então, assim, pena que nosso tempo está acabando, logo vai cair a nossa live. Então, assim, gratidão imensa por ter aceitado o nosso convite. Né? Então, assim, o sorteio vai acontecer na segunda-feira para dar tempo do pessoal se cadastrar. Então, quem for assistir essa live depois, entra lá no post que está aqui na Alquimia, acho que a Andrea compartilhou também. Sim. Você faz lá, segue as regrinhas, se cadastra no site como cliente ou como terapeuta, é gratuito, e aí você entra, faz parte do sorteio, que aí a Andrea vai fazer um atendimento, né? Foi um presente que ela doou para os colaboradores e seguidores da Alquimia, para ter um pouquinho desse entendimento, vir mais para o autoconhecimento, né, André? Para quem ainda não tem, sim, ou para quem está no processo e quer dar uma alavancada, é um presente que a Andréia trouxe para nós, e eu sou muito grata por isso. E, Andréia, volte quando você estiver disponível, que eu gostaria muito que nós ampliássemos esse assunto. Tá bom? Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Eu estou à disposição, meu. Obrigada, querida. Muito obrigada às pessoas que participaram ao vivo e a todos que irão assistir depois. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um ótimo Natal para todos. Feliz Natal para você também, Andréia. Obrigada. Um beijo. Você Até também. mais. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.